Bom dia para vocês que acompanham o Fora Trabalhador Agenda de Notícia. Essa manhã o assunto, para quem já acompanha a gente, hoje é quinta-feira, é saúde e segurança do trabalhador. Mas hoje a gente não vai falar sobre saúde e segurança do trabalhador pelos ângulos normais que a gente costuma falar aqui. A gente sempre traz aí técnicos, pesquisadores da nossa parceira. Beijos lá, todo o pessoal da comunicação da Fundacentro. Mas hoje eu quis trazer para vocês uma pauta um pouquinho diferenciada. Eu queria trazer o olhar do empresariado no desenvolvimento de equipamentos da cultura prevencionista, a educação para prevenir, né? A gente não ficar lá chorando sobre o leitinho derramado. Para a gente trazer esse olhar do empresariado também sobre essa questão aqui no nosso país, que se em termos do trabalhador está atrasado, como é que será que está no sentido do empresário? O empresário brasileiro já consegue perceber que investir em equipamentos de segurança, investir nos famosos EPIs, é um investimento no seu capital humano, é um investimento não demagógico, mas um investimento de fato para que você possa ter realmente lucro, para que você trabalhe com segurança, para que você trabalhe com responsabilidade social, para que você agregue valor ao seu produto e serviço. Será? Eu queria saber disso. E aí, conversando lá com os meus amigos da Fundacentro, eles falaram: então, Regina, você tem que entrevistar esse engenheiro. Você tem que conversar com esse engenheiro que milita, né, nessa luta há muitos anos. Também trabalha tentando divulgar essa informação, que é o Raul Casanova. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Dá um bom dia pro pessoal que acompanha a gente, Raul. Bom, antes de mais nada, obrigado, Regina. Obrigado à Fundacentro por ter me indicado. Olha que peso, hein? Um empresário indicado pela Fundacentro. E bom dia a todos que estão nos assistindo. O que é a Animaseg? A Animaseg é a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Saúde no Trabalho, que em grande parte são os equipamentos de proteção individual, mas não somente os equipamentos de proteção individual. Então, nós temos associados de proteção coletiva também. Que é uma diferença. Individual é aquilo que eu só, Regina, utilizo. E o coletivo é o que já pensa num processo operacional como um todo. Um número maior de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um chuveiro de emergência, ele é coletivo. Ele não é individual. Não é cada trabalhador que tem equipamento de um chuveiro de emergência. Mais um exemplo pra gente que não conhece muito sobre esse universo. Agora, um capacete, uma luva, isso aí é daquele trabalhador, não é de outro, ele não pode passar para o outro, é um equipamento de uso individual do trabalhador. Então, a associação abrange todos os equipamentos de proteção. Seja coletivo, seja individual. Seja coletivo, seja individual. Mas, naturalmente, a porcentagem de associados nossos da área de equipamentos de proteção individual é muito maior do que 90% dos nossos associados são da área de equipamentos de proteção individual. Porque ainda se pouco conhece do coletivo, né? E o coletivo, na realidade, teoricamente, tem que vir, não nesse exemplo que eu dei, mas o coletivo tem que vir antes até do individual, né? É melhor você proteger uma máquina que dar o EPI para o trabalhador não se ferir naquela máquina lá. Então é melhor você proteger a máquina. Só estou dando um exemplo de... Então o coletivo vem antes. Primeiro, gestão vem antes do coletivo, o coletivo vem depois e o EPI é a última barreira. Então o EPI não é para dar a solução final, mas muitas vezes é o equipamento de proteção individual que separa o acidente com a pessoa dela estar segura. Então, ou seja, ao invés de você colocar a luva, para caso ela coloque a luva lá na máquina, ela perca a mão, machuque a mão, você já coloca uma barreira na máquina, de maneira que mesmo que ela queira de propósito pôr a mão dela lá, e pasmem, gente, eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu tenho uma amiga técnica de trabalho, não posso contar qual é a empresa, mas ela vem de um grande segmento de indústria alimentícia, onde ela, assim que ela entrou como técnica, ela vinha da engenharia civil, né? Tava já acostumada, já estava trabalhando bem na engenharia civil, por sinal, é mais avançada nesse quesito de segurança, tem mais mortes, né? Mais mortes fatais, mas ela já estava mais avançada um pouquinho nesse sentido do que o alimentício. Mas ela chegou no alimentício para poder fazer saúde e segurança do trabalhador. O pessoal era de terceirizada, perto de acabar de vencer o contrato. O que estava acontecendo? Preciso contar? Mão na máquina.
mão na máquina. Alguém foi lá e colocou na cabeça do trabalhador que ele deveria pôr a mão dele na máquina. Ele, no desemprego, no desespero desse cenário de desemprego que anda no nosso país, eles colocavam a mão na máquina. Ela falou: Regina, eu peguei o primeiro dedo, quase desmaiei, porque anos de construção civil nunca tinha acontecido. Peguei o segundo dedo, peguei o terceiro dedo, em menos de um mês eu falei: peraí, tem algo errado. E aí ela foi verificar que era o trabalhador com medo de perder o emprego, querendo se amparar de alguma forma, de ver cenário, preferia perder o dedo. Olha o absurdo. Adianta nesse caso dar o EPI? Não, mesmo porque EPI para esse caso não existe, né? Porque você tem, por exemplo, uma guilhotina, uma indústria gráfica, mesmo que ele está usando EPI, você vai ver qual EPI que aguentaria aquela faca. Pode até não cortar, mas os dedos dele vão ficar amassados, porque... Então, ou seja, o EPI tem que ser uma coisa importante que a gente tem que saber sempre o EPI tem que ser adequado ao risco. Para cada situação, tem casos que não se aplica o EPI, mas para todos os casos que são aplicados os EPIs, precisa ver se aquele EPI é adequado ao risco. Um exemplo que eu dou sempre é o seguinte: proteção respiratória. Uma vez estavam aplicando um produto químico no chão, e eu falei isso na minha casa, né? Falei: olha, uso um equipamento de proteção, porque se eu trabalho na área de proteção, você não pode ficar... Só que não falei qual é. Eu falei: você tem que usar o respirador. No dia seguinte, ele realmente estava usando um respirador. Só que é um respirador para poeira, e não para produto químico. Ou seja, ele se sentiu protegido, mas na realidade ele não estava sendo protegido por nada, porque o risco dele não era a poeira. Então continua faltando, Raul, muito conhecimento também sobre o assunto, porque pouco se fala, não tem espaço praticamente para falar disso em outros veículos. Eu diria que o desconhecimento é muitíssimo grande. Muitíssimo grande. Mesmo as empresas que têm profissionais de segurança, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, a adequação do equipamento de proteção que é dado para um determinado risco precisa ser muito bem cuidado, porque mesmo profissionais de segurança erram. E como é que está esse mercado, né? Existe uma procura grande por equipamentos de proteção e segurança? Como é que está esse mercado brasileiro de equipamentos de segurança, seja ele de proteção individual, seja ele de proteção coletiva? Qual que é o nosso cenário? Como estão os números disso? Olha, o nosso mercado é um mercado grande, em torno de 2 milhões de dólares anual, 2 bilhões de dólares anual. Então, ou seja, um mercado grande, mas a avaliação que nós fazemos com relação a isso é que nós estamos atingindo de 20% a 25% só do total do mercado. 20% a 25% total do mercado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É a pergunta que não quer calar. A resposta é simples. Para começar, nós temos a CLT obriga que o trabalhador dê de graça o EPI. O empregador, né? O empregador dê para o empregado o EPI adequado ao risco. Ela obriga. Hoje nós temos a população economicamente ativa do Brasil em torno de 105 milhões de pessoas. Desses 105 registrado, eu não estou entrando no mérito de quantos estão desempregados, estou falando registro em carteira. CLT está sendo queimado ultimamente. Tem 44, 45 milhões de trabalhadores. Então, de 45 para 105, só arredondando os números, tem 60 milhões que não são selitistas. Tem alguns que são funcionários públicos que não são selitistas, que não tem nenhuma lei que os obrigue a usar. Que absurdo, né? Um funcionário público não ter uma regra nesse sentido. Não tem. E os outros que estão no mercado informal, que todos eles não têm conhecimento nenhum e certamente não usam equipamento de proteção individual. Agora, dentro dos selitistas, dos trabalhadores selitistas, a gente avalia que em torno de 20 a 25 milhões que são aqueles que realmente estão em empresas médias e grandes, que são fiscalizadas e estão, pelo menos, tentando seguir a legislação e tentando dar para o seu trabalhador. As outras pequenas e médias empresas, claro que não dá para generalizar, mas o conhecimento é muito menor. Então, você sabe que, por exemplo, para você ter pelo menos um profissional de segurança, você precisa ter uma empresa com risco alto e com mais de 50 funcionários.
Com menos de 50 funcionários, nenhuma empresa brasileira tem nenhum técnico de segurança. Então, ou Nossos seja, anjos de segurança. quem determina qual é o equipamento que vai ser usado para essas empresas com menos de 50 funcionários é o próprio dono da empresa. E com a o que eles conhecem? E com a pejotização, né, com os PJs, isso vai diminuir ainda mais, porque muitas empresas estão segmentando para fugir dessa fiscalização. Mas a grande empresa que, vamos dizer, terceiriza, ela é responsável pelos terceirizados também. Quer dizer, se houver fiscalização, mas aí a gente cai na questão dos fiscais do mas trabalho. a partir do momento que tem um acidente, o acidente foi com a terceirizada. Responde. Pelo menos isso na legislação nova, então, né? A legislação fala que ele responde. Isso faz com que ele tenha que se preocupar não só com os seus próprios funcionários, mas com os funcionários das terceirizadas também. Isso daí, no Brasil existe a lei, mas precisa ver se está todo mundo cumprindo. Se está tudo cumprindo. A fiscalização, a gente sabe que tem vários fiscais do trabalho aposentando. É uma extensão enorme, uma extensão pequena em termos de empregos que a gente gostaria de ter e existentes de fato dentro da CLT. Mas, mesmo essa pequena, comparada ao número de fiscais que a gente tem de auditores do trabalho, é muito pouco. Falta recursos dos auditores e os auditores estão aposentando sem serem repostos. Não tem novos concursos, o número já era pequeno, os que aí estão aposentando e a gente não tem auditor. Se não tem auditor... E o foco também não é equipamento de proteção, o foco é carteira de trabalho, por causa dessa diferença tão grande entre a população economicamente ativa e os seletistas, né? E querendo ganhar imposto, né? Querendo ganhar o imposto, garantir o imposto, mas a saúde e segurança do trabalhador só. O Ministério do Trabalho faz um trabalho com vamos dizer, a disponibilidade que eles têm de fiscais, faz um trabalho incrível, bom, mas né? Só que é desumano, é desumano. Se falta recurso para você fazer, recurso humano, recurso de capital mesmo, então aí nosso alerta. E aí, voltando à pergunta inicial, então, a nossa estimativa é que de 25% dos trabalhadores brasileiros estariam usando equipamento de proteção individual. 25%. E isso varia de equipamento para equipamento. Então, por exemplo, se eu falar calçados, eu diria que chega uns 30%, 40%. Falando números grandes assim. Agora, se eu falar de proteção respiratória, por exemplo, não passa de 15%. As pessoas têm pouco conhecimento que precisam, ou seja, quando a gente compara os números brasileiros, falei que é em torno de 2 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares, com a massa trabalhadora brasileira, e compara com qualquer país europeu ou Estados Unidos, nós não atingimos 20, 25% do mercado. A gente continua em trabalho semi-escravo, e aí tem uma coisa total. Bem interessante, porque aqui no Brasil as empresas são obrigadas a dar para o seu trabalhador o equipamento de proteção adequado ao risco. Aqui. Nesses países, em geral, elas não são obrigadas a dar. Que daí vai aquilo que a gente falava que é da cultura educacional, que já começa nas escolas, desde a pré-escola. O próprio Falta trabalhador. Educação nesse Então, país. o que acontece? Quando é o próprio trabalhador que exige, ele compra, então ele recebe o recurso para comprar, ele vai comprar um produto melhor. Porque como em todos os setores, tem produtos melhores e produtos piores. Quando não é dessa forma, então, através de licitações, um exemplo, né? A licitação obriga que a empresa compre o que é mais barato. O mais barato geralmente não é o melhor produto. E você quer ver como é grave? Vamos pegar só um segmento para a gente exemplificar melhor isso? Vamos pegar o segmento de saúde. Eu sou uma dentista, né? Eu sou uma médica. Então eu vou comprar as luvas, né? As luvas causam às vezes alergia, um pozinho, né, que vem dentro para facilitar você colocar e tudo mais. Existem luvas e existem luvas. E o fato de eu usar a luva o dia inteiro, se é um equipamento bom, perfeito, adequado ao uso individual daquela minha atividade, é claro que eu vou usar esse EPI. Agora, se eu tô na minha empresa e eu posso custear isso, tudo bem, mas se eu tô como funcionária pública, chega uma hora que você fica nem usando. E aí as contaminações. E aí o problema, bola de neve. Nessa área assim de luva cirúrgica, isso se chama luva de procedimento não cirúrgico. Procedimento não cirúrgico.
muitas vezes a alergia, você citou alergia, alergia é porque a pessoa, muitas dessas luvas são de borracha, látex. E existe algum grupo de pessoas, não é um grupo grande de pessoas da população, que são alérgicas à borracha. Então ela coloca e ela é alérgica. Então não é que a luva seja ruim nesse caso. Nesse caso a gente precisa ver se tem muitos furos, se tem a quantidade de furos da luva, tem uma limitação na norma, que não pode ter mais do que tantos furos na quantidade. Então eu não acho que esse caso que você citou seja um... Primeiro porque a dentista é ela que compra, ela é a dona do próprio negócio. Mas se ela for uma servidora, eu falei da dentista, mas um enfermeiro e tudo mais. O que eu podia dar um exemplo assim, o que me veio na cabeça. Por exemplo, calçados. Calçados. Então, que eu falei que é o que mais se usa. Um calçado para atender a norma, eu estou falando em ordem de grandeza, porque é claro que vai ter que custar uns 35, 40 reais um calçado que atende a norma. Existem calçados no mercado por 12 reais, 13 reais. E esse calçado é aprovado pelo Ministério do Trabalho? Ele tem o certificado do SEAC, né? O certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Mas será que o produto que está sendo fornecido é igual àquele que foi aprovado? Isso é uma coisa que a gente precisa... São continhas que a gente precisa fazer, né, Raul? Então, muitas vezes, o barato sai caro, porque a pessoa, a partir do momento que está usando equipamento de proteção e julga que está sendo protegido o trabalhador, e não está, ele se expõe mais ao risco do que uma pessoa que sabe que não está protegido. Então, por exemplo, uma luva. Se você está sem luva, você toma cuidado com o que você vai fazer. Se você está com uma luva, teoricamente, você acha que está protegida. Mas você tem que ver a qualidade do produto. Todo o equipamento de proteção individual tem que ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então, esse é o primeiro filtro. Se não tem certificado de aprovação, não serve. Segunda coisa, o EPI tem que ser adequado ao risco. E... vou falar de trabalho à altura, por exemplo. O equipamento de trabalho à altura, um cinturão paraquedista, se falhar, a pessoa morre. Ele custa, eu estou chutando valores, né, mas uns 70 reais. Se você for na Florencio da Abel, tem produto por 25. Será que ele está protegendo o trabalhador? Ou será? É aquela pergunta que não quer calar? Será? E a gente estava falando da questão da saúde mesmo, da questão vamos pegar equipamentos do segmento mesmo de saúde. Eu brinquei com a história da luva, que foi o que me veio na cabeça em primeiro momento, né? Claro. Mas quando a gente fala de equipamentos, essas questões todas que lá fora já são avaliadas, pra você ter uma noção, a gente viu nas últimas feiras de saúde e segurança do trabalhador que rolaram aqui em São Paulo, que hoje já começa a se levar em consideração não só a qualidade do equipamento, mas também a beleza, a questão do conforto, né, porque você vai passar várias horas com aquele equipamento, a questão da funcionabilidade, de tornar mais fácil a funcionalidade, a agilidade para facilitar nos processos. Hoje tem outros elementos, mas tudo isso sem a questão da educação a gente fica lá atrás, não consegue ter saúde e segurança do trabalhador. Qual hoje seria o principal desafio das empresas que também trabalham com IPI? Né? O que ajudaria a que realmente tivessem mais investimentos nesse sentido? Eu diria duas coisas. Primeiro, isso vale para todo o Brasil, a educação do trabalhador, da consciência da prevenção. Isso é uma coisa importante. Cultura prevencionista. Cultura prevencionista, isso aí precisaria nas escolas ser trabalhado. Desde a dos pequenininhos, Não vale não só para a área de segurança do trabalho, mas vale nas casas, vale em todos os lugares, a pessoa tem que pensar em prevenção. E a segunda, mais focada para nós, é que para os empregadores, em geral, terem a consciência que o equipamento de proteção individual, os equipamentos de proteção em geral, como eu falei que individual é a última, são um investimento para as empresas. Ele não é um custo. Isso é a principal mensagem que eu acho que quem nos assiste tem que pensar. Você está investindo na sua empresa, porque você dando um equipamento de proteção adequado para o seu trabalhador, você vai estar protegendo aquele que no final das contas vai dar o lucro para você. Ou seja,
quando você monta uma empresa tal, se a pessoa for ficar acidentada, independente do custo do acidente, independente disso, aquela pessoa deixou de existir, né? Pode ter morrido, mas mesmo que não, você vai ter que treinar outra pessoa e você já imaginou os custos que você vai ter para treinar, para pagar as retroativas que o governo, que agora está implantando também, né? Então o governo paga, o INSS paga, mas depois se a empresa for culpada, ela vai voltar para a empresa para fazer com que a empresa pague o custo do acidente. Tá querendo tirar tudo dela e ficar tudo só no trabalhador e no empregador. É uma discussão política bem grande que a gente também tem que trazer um dia para conversar. É o caminho. E a gente tá falando da questão da cultura prevencionista, né? Da gente implantar essa cultura prevencionista. Quando a gente fala de mais barato, a gente até citou os exemplos. Quando é uma máquina, a máquina quebrou, você vai lá e coloca uma outra máquina. As pessoas vão se adaptar à máquina. Mas quando a gente fala de pessoas, o buraco é mais embaixo. A pessoa já está acostumada a trabalhar com a Regina saiu ainda acidentada, se coloca outra pessoa lá, ela é rejeitada. Até ela ser treinada tem outra questão. As pessoas em volta vão estar emocionalmente abaladas para trabalhar se a Regina for uma pessoa bacana lá dentro da organização. Se ela for ruim, não tanto. Mas se ela for uma pessoa, apesar que depois que morre todo mundo vira santo, né? Tem essas questões. Mas se ela for uma pessoa bacana, ela vai mexer. Não, é uma coisa importante. Acidente tem a ver com morte também. Nós estamos falando que incapacidade permanente tem que ver com morte e tem os acidentes mais leves, mas nós estamos falando, eu citei o exemplo de cinturão de segurança, se a pessoa cair, morre. Não tem alternativa, ele morre. Então, ou você vai trabalhar com um produto por exemplo, com arco elétrico, a pessoa morre queimada. Não é brincadeira. E quem já viu uma morte de construção civil, de queda, enfim, é uma coisa que é uma experiência que só de eu lembrar eu já fico assim. É indescritível, né? É uma coisa que te pega pro resto da vida. Raul, já tá acabando o nosso tempo, você acredita? Olha como passou rapidinho. Como é que eu empregador, quem tá lá nos assistindo, quem é empregador, é gestor, quer adquirir produtos, ou quer saber outras informações, ou quer se associar à Animaseg, para que essa entidade de empresários que desempenham uma atividade de produtos e serviços tão importantes aí para a nossa sociedade, que a gente está ainda muito atrás em termos de desenvolvimento disso quando o assunto é Brasil, em comparação com o resto do mundo. Como é que a gente faz para saber outras informações? É só buscar o nosso site www.animaseg.com.br ou animaseg@animaseg.com.br também, que é o nosso e-mail, e estamos à disposição. Tem nós temos todo um trabalho que é feito lá na Animaseg que está à disposição de todo mundo. Para outros empregadores aderirem, tanto saberem para levar os EPI na como para se integrar. Para os fabricantes de EPIs e EPCs. Para outros casos a gente pode até dar suporte, dar um suporte, mas na realidade os associados são fabricantes de EPI. Que são as pessoas que vão se unir para ganhar força nessa questão da cultura prevencionista. Isso. Então eu agradeço mais uma vez sua participação. Está convidado a voltar, que você já viu que o tempo foi curtíssimo para tanta coisa que a gente tem a falar. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa estar à frente dessa ferramenta que transforma, né, levando informações que ajude aí. Parabéns, sucesso ao Raul. E a gente agradece você aqui. Você paute a gente de outros assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Agradecimento lá ao pessoal da Fundacentro por sugerir essa pauta hoje com os empresários do segmento de saúde e segurança do trabalhador. Para você que está nos assistindo, repense seus processos, né? Repense de que maneira está investindo aí seus produtos, seus recursos, para que a gente possa realmente ter aí uma sociedade diferenciada, um trabalho com responsabilidade social, onde ganha o Raul, ganha eu, ganha você, ganhamos todos nós. Continue acompanhando para Trabalhador Agência de Notícias e até mais!